Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adalberto Petean Júnior. Temos o nosso canal Direito do Trabalho, fique ligado. Estamos gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Então, se você ainda não é seguidor do nosso canal, se inscreve aí no canal, aperta aí no sininho para receber as notificações todas as vezes que um vídeo novo for postado. Segue a gente aí nas redes sociais. E o tema de hoje, o tema importante que nós vamos falar sobre o direito do trabalho são as novas regras para redução de jornada e salário e suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, eu quero convidar você para participar comigo desse vídeo, para seguir comigo aqui nesse vídeo. E eu quero te fazer mais um pedido. Se você está assistindo esse vídeo, clica aí em curtir, deixa seu comentário de outros temas que você quer ver aqui no nosso canal, aqui nas redes sociais, que minha equipe e eu vamos preparar esse material. Teremos o orgulho, uma satisfação de postar esse conteúdo para você. Então vamos lá para o conteúdo. O conteúdo que nós queremos trazer nesse vídeo é sobre as novas regras para redução de jornada e de salário e também a suspensão temporária do contrato, de acordo com a nova Lei 14.020 de 2020, publicada recentemente pelo nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, para as empresas que estão passando por esse período de pandemia, existem essas medidas que foram adotadas ou trazidas pela Lei 14.020 que nós vamos abordar nesse vídeo. E fica comigo até o final, porque no final nós temos uma surpresa para você. Então vamos lá, segue comigo aqui no vídeo. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês antes da gente conhecer as medidas que foram adotadas pela nova lei, as medidas que podem ajudar você que é empresário a passar por esse período de pandemia, a vencer aí alguns obstáculos que essa pandemia está trazendo, essa pandemia do coronavírus. É muito importante que você conheça o objetivo da lei, não só as medidas. Então, o principal objetivo, ou o objetivo trazido pela lei 14.020 é preservação do emprego e da renda. Esse foi o primeiro objetivo da lei. O segundo, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais. Ou seja, em razão da pandemia, dessa situação de coronavírus, o que aconteceu? Muitas empresas tiveram que paralisar suas atividades temporariamente ou até paralisar por completo as suas atividades. Então, o que a lei fez? Ela, para proteger a relação de trabalho, para evitar demissões em massa por conta da paralisação temporária ou definitiva da atividade, o legislador resolveu trazer esse benefício ou algumas medidas para que o empregador possa adotar. E o terceiro ponto é a redução dos impactos sociais do Covid-19. Então, são três principais objetivos da Lei 14.020 que trata aí da pandemia do coronavírus. Então, é preservação do emprego e da renda, garantir a continuidade das atividades laborais, isso aí, empregado, e também empresarial, o funcionamento da atividade para evitar que empresas venham a fechar durante esse período de coronavírus. Outro, reduzir os impactos sociais do Covid-19. Então, esse é o objetivo da lei. Mas a lei trouxe algumas medidas que o empresário pode adotar durante este período da pandemia ou desse coronavírus que vem assolando o nosso país. Então, uma das medidas que foi trazida pela Lei 14.020 é o pagamento de um benefício emergencial, conhecido como BEM. Então, uma das medidas é pagamento do benefício emergencial, desde que preencha os requisitos que a própria Lei 14.020 estabeleceu. O segundo requisito, ou a segunda medida adotada na Lei 14.020 de 2020, aprovada
esse mês de julho foi a possibilidade das empresas realizarem acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e salário. Então, com essa aprovação da lei, a medida ela trouxe a possibilidade das empresas reduzirem a carga horária de trabalho do empregado e também a sua remuneração. E terceiro ponto, ou terceira medida adotada pela Lei 14.020 de 2020, é a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado. Então, são três importantes medidas adotadas pela Lei 14.020: pagamento do benefício emergencial, possibilidade de redução da jornada de trabalho e também do salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Ok? Seguindo, quais são então os períodos máximos de redução de jornada e salário e também de suspensão temporária? Sabemos que a lei trouxe essas medidas que o empresário pode adotar, que é a redução da jornada de trabalho e do salário e também a suspensão temporariamente do contrato. E aí vem a pergunta, então, qual o período máximo que o empresário pode utilizar, se valer dessa redução de jornada e salário e também dessa suspensão temporária do contrato de trabalho? Primeiramente, a nova lei, ela trouxe aqui o período máximo para acordos de redução de jornada e salário de 90 dias. Contudo, o nosso presidente da República publicou um decreto 10.422 de 2020, estendendo esse prazo para 120 dias, ou seja, ele aumentou mais 30 dias. Então, se nós tínhamos aí 90 dias trazido pela lei, o novo decreto, ele acrescentou aí mais 30 dias, estabelecendo, portanto, 120 dias de possibilidade de redução da jornada e também do salário, ok? Segundo ponto é com relação à suspensão do contrato de trabalho. Por quanto tempo, então, eu posso suspender o contrato de trabalho do meu empregado sem sofrer nenhuma punição? A lei também trouxe o prazo máximo que o empresário pode suspender temporariamente o contrato de trabalho do seu empregado. A lei trouxe um prazo de máximo 60 dias, mas esse mesmo decreto, aprovado pelo presidente da República, também estendeu esse prazo para mais 60 dias. Então, unificou o prazo de 120 dias. Então, se pensarmos aqui, suspensão do contrato temporário ou redução da jornada e do salário, pense sempre em 120 dias, ok? Mas uma observação importante: se o empresário for cumular a suspensão do contrato temporário, mas a redução proporcional da jornada e do salário, ele deve considerar o prazo máximo de 120 dias. Ele não pode somar 120 dias da suspensão mais 120 dias da redução da jornada e do salário. Então tem que ser, no máximo, 120 dias. Ok, pessoal? Próximo ponto importante também, trazido pela Lei 14.020, é qual o período, então, de estabilidade que o empregado tem em caso de suspensão ou de redução de jornada e salário. É uma pergunta muito frequente, porque as empresas, elas costumam aderir, pelo menos até agora eu vejo muitas empresas aderindo à lei, e vem a pergunta: então eu suspendo temporariamente o contrato de trabalho do meu empregado e depois disso ele tem quantos meses de estabilidade na minha empresa? Pergunta importante. Por quê? Porque durante o período em que o contrato estiver suspenso ou durante o período em que estiver a redução da jornada de trabalho e do salário, prevalecerá o período de estabilidade. Então, nesse período, se a empresa aderir
aos 120 dias, o empregado estará estável durante os 120 dias e, ao terminar esse período de suspensão ou retomar o salário e a jornada normal, ele terá mais 120 dias de estabilidade. Então, resumindo, são 120 dias do período de suspensão temporária e também da redução do salário e da jornada de trabalho, e ao retornar à função normal ou a jornada e o salário normal, mais 120 dias, ok? Isso é o que a lei estabelece. Outra exceção de estabilidade em razão do contrato temporário e também da redução da jornada de trabalho e do salário é a estabilidade da gestante. Por quê? Porque a gestante ela já possui uma estabilidade constitucionalmente garantida de 5 meses após o parto. Então, em um empresário aderindo à suspensão temporária do contrato ou redução da jornada e redução do salário, sendo ele de 120 dias, ela terá direito a 5 meses da sua estabilidade gestacional e mais 120 dias da estabilidade em razão da suspensão temporária ou da redução da jornada e do salário, ok? Outra pergunta importante que surge ou que tem surgido durante esse processo de pandemia é: tudo bem, eu, empresário, aderi a essa proposta trazida pelo governo, a esse programa emergencial, mas eu não quero manter a estabilidade do meu empregado. E aí isso já pergunta: qual é a indenização devida ao trabalhador caso eu, empresário, queira rescindir o contrato de trabalho sem esperar o término da estabilidade? Primeiro ponto é: as empresas precisam pagar todas as verbas devidas ao empregado em razão da sua demissão sem justa causa. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto é que a empresa terá que pagar uma indenização de 50% do direito do empregado, dos salários que ele teria direito durante o período de estabilidade, se a empresa reduziu a jornada de trabalho dele em 25% e não superior a 50%. Segundo ponto, se a empresa terá que pagar 75% da indenização, ou seja, do salário do empregado durante o período da estabilidade, se ela resolveu reduzir a jornada de trabalho dele em período superior a 50% e inferior a 70%. Então, ela terá que pagar aí 75% do salário que ele teria direito nesse período de estabilidade. Mas se a empresa aderiu a 100% da redução da jornada de trabalho, ou melhor, da suspensão temporária do contrato, se ela suspendeu temporariamente o contrato, ou se ela aderiu à redução da jornada e do salário superior a 70%, neste caso ela terá que pagar 100% do valor do salário devido ao empregado no período da estabilidade. Então ficou assim: essas indenizações em razão do salário devido no período de estabilidade, mas as verbas rescisórias normais do empregado. E aí surge uma outra pergunta: tá, tudo bem, e essa indenização é devida para todas as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho? A resposta é não. A indenização dos salários devidos ao empregado no período de estabilidade, ela só será devida, tá, se não houver pedido de demissão por parte do trabalhador ou dispensa por justa causa. Então, se existir uma dessas modalidades, não será devida a indenização pelo empregador. Ok? Outra situação que a lei traz muito clara é com relação à garantia de emprego. Existe mais outra garantia de emprego trazida pela lei
14.020, que o empresário tem que ficar ligado ou tem que ficar esperto para não ser punido? Sim, tem a proibição da dispensa sem justa causa do empregado com deficiência. Então a lei diz que enquanto estivermos passando por esse período de pandemia do Covid-19, as empresas estão proibidas de demitir empregados portadores de deficiência, tá bom? Outro ponto também trazido pela Lei 14.020 é a possibilidade do empresário fazer acordo individual com seu empregado para estabelecer algumas regras. Mas essa situação nós vamos falar no nosso webinário, que será 100% online, 100% gratuito. Basta que você clique num link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscreva. Lá no nosso webinário nós falaremos sobre várias medidas que podem ser adotadas pelo empresário durante o período de pandemia. Então, não só a redução da jornada e do salário ou a suspensão temporária, mas algumas possibilidades que outras leis trazem para que o empresário possa utilizar agora, durante esse período de pandemia, e evitar o seu fechamento. Outra situação também é alguns tipos de demissões que as empresas podem utilizar durante este período de pandemia. Então, se você que ficou comigo até aqui quer participar desse webinário, quer saber mais sobre isso, quer saber quais são as medidas adotadas ou que podem ser adotadas nesse período de pandemia, se inscreve e eu vejo você lá no nosso webinário. Direito do Trabalho. Fique ligado!